Olá, somos o Grupo Zero e essa é a nossa quarta videoaula do projeto de extensão sobre Introdução à Programação. Os integrantes do grupo são Maria Isabel, Renan Reis e Rodrigo Torres. E o assunto de hoje vão ser boas práticas gerais dentro da programação. Agora eu vou citar mais alguns exemplos de boas práticas de programação. A primeira delas é a padronização, que é considerada uma boa prática que você tem que adotar quando você programar sozinho, mas que vai ser essencial quando você participar de um projeto em grupo. Você já parou para pensar? Se cada programador decide adotar um padrão, seria uma loucura. Então, existem documentos que sugerem padrões de codificação para cada linguagem. Para ser mais exata, basicamente isso é a padronização do código do sistema. E essa padronização ela se torna importante para melhorar a legibilidade do software, facilitando a manutenção e o entendimento desse código. Ou seja, se outra pessoa, além de você, for mexer no seu código, se ele tiver uma bagunça ou se ele tiver de um jeito que apenas o criador dele vai entender, isso vai dificultar bastante o trabalho em equipe. Então, caso ocorra algum erro e outra pessoa ela precise resolver, ela não vai entender, ou se entender, ela vai demorar mais. Então, você padronizar o código vai ser uma forma de você otimizar tanto o seu tempo quanto o tempo de outras pessoas que estão trabalhando com você. Porque quando você tem uma forma muito diferente de, de organizar o seu código, isso vai dificultar na compreensão de outras pessoas. A segunda prática que é muito boa, considerada boa, é o backup. Que a finalidade do backup é a recuperação de dados para restaurar informações em caso de perda de arquivos originais ou em caso de acidentes operacionais, como com os equipamentos ou até mesmo por falha humana. O backup ele serve para auxiliar na prevenção de perda de dados com arquivos apagados acidentalmente. Isso garante a você, criador, é, a integridade dos dados. Que, tipo, é você esperar. Por exemplo, se você criar o seu código e você não tiver uma versão anterior dele salva. Então, se você acabar estragando esse código e você quiser voltar para a versão anterior e você não tiver ela salva, você vai ter que refazer ou você vai ter um trabalho muito maior quando no caso você poderia só deletar aquilo ali e voltar para a versão anterior. As ferramentas mais usadas são o GitHub e o GitLab, que fazem o controle de versão de projetos. E a terceira boa prática é a documentação. Como foi falado na vídeo anterior sobre, é a partir da análise de um arquivo bem feito de documentação que qualquer pessoa ela vai poder entender como o seu programa funciona, mesmo que ela não tenha acesso ao código-fonte. É, o software mais utilizado para fazer a documentação de um código é o Doxygen. E, e nessa documentação, basicamente é para você salvar algumas informações objetivas sobre o seu código, como o seu nome, a data em que foi produzido. Aí você faz uma descrição informal, assim, bem enxuta do que o seu programa faz. Você faz explicações sobre como operar o programa, ressaltando quais são as entradas, como são solicitadas e quais são as saídas esperadas. Aí uma breve descrição dos algoritmos utilizados na resolução de um problema proposto e as condições de contorno, que é tipo, qual é o conjunto válido de dados de entrada para correto funcionamento do programa, em que situação seu programa não funcionará. A documentação do seu projeto, ele vai ajudar também pessoas que não são você a otimizar o tempo
e vai ajudar essas pessoas a também, caso ocorra algum erro, essas pessoas vão saber consertar. Vamos continuar falando sobre dicas para os nomes de variáveis. Primeiramente, o nome da variável deve sempre deixar claro o seu propósito dentro do código. E, ao mesmo tempo, ela não deve ser redundante nem muito extensa, para não ficar um nome gigante para uma variável. Então, o nome dela deve estar sempre relacionada ao seu contexto, para que assim seja mais fácil de discriminar a variável quando achar ela no meio do código. Só utilize nomes de apenas um caractere, como i, j, k, em variáveis utilizadas em índices de laço. E tente sempre ser direto. Quanto mais simples o nome de uma variável, claro, de forma que ainda seja fácil discriminar ela, entender para que ela serve, melhor. Para números compostos, utilize um underline para conectar as palavras. Utilize apenas letras minúsculas no nome de variáveis. E para constantes, utilize sempre letras maiúsculas. Assim fica mais fácil da gente diferenciar o que é variável e o que é constante, quando a gente estiver vendo no código. E não coloque o tipo da variável no seu nome. Um exemplo, eu vou dar o nome da variável inteira e eu boto, por exemplo, int num como o nome dela. Aqui a gente indica acerca de comentários. Nós vimos na videoaula passada o que são os comentários e como utilizar os comentários. Agora vamos falar sobre algumas dicas, algumas convenções para deixar o código bem organizado quando a gente estiver utilizando esse recurso. Utilize comentários em todo o código para facilitar e agilizar o seu entendimento, seja de forma mais geral do código ou de uma forma mais específica, como, por exemplo, alguma função ou alguma variável. Não utilize a acentuação nos comentários, nem caracteres como cedilha, por exemplo. Utilize comentários para explicar o que for necessário sobre as variáveis, ou seja, o que elas são e para que elas vão ser usadas especificamente. Prefiro utilizar comentários de bloco, exceto na declaração de variáveis. Comentários de bloco, como a gente já viu, são esse tipo aqui de comentário, que a gente consegue abrir e fechar, a gente consegue determinar o espaço dele, o espaço que ele vai ocupar dentro de uma linha. Diferente do comentário em linha, que a partir da barra barra, toda a linha direita vai ser utilizada como comentário. Em comentários de bloco, utilize espaços após o barra asterisco e antes do barra asterisco. Como a gente vê aqui, ó, uma convenção para deixar o código mais organizado. Em comentários de linha, utilize espaço após barra barra, como a gente vê aqui. Escreva um comentário na linha anterior ao comando ou bloco a ser comentado. Dessa forma que a gente vê aqui, para deixar mais organizado e de melhor leitura. E utilize comentários para falar. Especificações de projeto, bugs que precisam resolver, funções a implementar, autoria, contato dos autores, testes que precisam ser feitos no projeto, copyright também. Então, temos um exemplo aqui, esse espaço aqui, feito para colocar no início do projeto, falando sobre um pouco sobre o projeto, sobre o nome dele, os objetivos para ele, os autores, contatos autores, a data de criação, a última atualização, o que foi feito, e a data da última modificação. Sempre que achar necessário explanar a lógica que utilizou no código, utilize um comentário, mas seja sempre objetivo e claro. Porém, se você vê que o seu código está precisando de muitos comentários a mais do que o normal, pode ser um sinal de que o código está muito confuso, está mal feito, está mal escrito. E está precisando de muita coisa para você conseguir passar o entendimento sobre ele. Falando agora sobre dicas para a organização do código, temos: apague os espaços sobrando ao final da linha e não inclua espaços após a abertura de parênteses, colchetes e chaves ou antes o fechamento deles. Use espaços após as vírgulas e os pontos vírgulas dentro das estruturas for. Use espaços em volta de operadores aritméticos, como de soma, de subtração, de divisão, mas não utilize espaços entre operadores unitários e variáveis.
utilize os parênteses para auxiliar o entendimento de expressões aritméticas. Assim, nesse caso, mesmo que tenhamos uma expressão que não necessita de parênteses, como eu quero fazer uma soma de duas multiplicações, a multiplicação vem antes, então eu não preciso de parênteses para isolar essa multiplicação. Mas utilizamos mesmo assim para deixar a expressão aritmética que estamos utilizando de fácil entendimento, para dizer exatamente o que a gente quer dentro dessa expressão. Sempre utilize a indentação para auxiliar na organização do código. A gente já viu em vídeos passadas sobre indentação e o quanto ela é importante na organização do código e na construção dele. Então, sempre devemos estar utilizando aí a indentação. Fiz uma linha em branco entre os métodos, funções ou blocos lógicos importantes, para que assim a gente possa diferenciar eles rapidamente. Declare as variáveis sempre no início da função principal. Deixe uma linha em branco ao final do arquivo. E aqui a gente tem uma dica para o esqueleto de programa. Primeiro a gente começa com comentários acerca de copyright, descrição do programa, autor, contato, etc. Depois a gente vem com comentários com introdução à leitura do código, explicações gerais e instrução a compilações, entre outros. Depois vem os includes. E se o programa não tiver uma biblioteca própria, vem os defines, os tipos abstratos de dados, as variáveis globais e os protótipos das funções. Já se ele tiver uma biblioteca própria, estes quatro vão ficar no arquivo .h. Então, em seguida, vamos ter a função principal e dentro dela, seguindo, vamos ter as outras funções. Agora vamos falar de uma dica para o desenvolvimento do programa, que é criar funções mais abstratas. Assim, quando a gente criar uma função, a gente tem que pensar na capacidade dela de ser utilizada de uma forma mais geral, para problemas no gerais que envolvam que essa função possa ser utilizada. Não como objetivo de apenas resolver um problema específico que a gente tem. Assim, a gente tem a possibilidade de reaproveitar essa função em outros códigos que a gente for fazer, ou até em caso de melhorar o programa, de precisar dar uma modificada no programa, a gente continuar utilizando a mesma função. Mostrando aqui um exemplo sobre isso, temos aqui dois programas com o mesmo objetivo e com a mesma saída, que é imprimir os números, uma contagem de 1 a 10. Porém, um utiliza o laço for e outra uma simples função de imprimir, que eu botei os números de 1 a 10. Porém, se eu precisasse agora imprimir os números de 1 a 1000, por exemplo, no caso de uma simples função de imprimir, isso ficaria inviável, já que eu teria que colocar manualmente todos os números de 1 a 1000. Isso não seria uma solução inteligente para o programa e isso ia dar um trabalho gigantesco. Já no caso deste primeiro programa, eu simplesmente mudaria a variável máxima dentro do laço for e aí ele iria imprimir a contagem de 1 até 1000 do jeito que eu quero, com essa de modificação de uma variável. Então, é isso que queremos dizer quando falamos de criar funções mais abstratas, mais gerais, que funcionam para problemas mais gerais. E seguindo também isso, temos que tentar sempre separar um problema grande em problemas menores, dando assim às funções a menor responsabilidade possível, sem que eu tenha uma função que tenta fazer muitas coisas, dividindo sempre em pequenas funções que resolvem os problemas diferentes, para no final de tudo resolver um grande problema. Aqui, a saída, sempre a mesma, a função específica e uma função mais geral, ou seja, mesmo com a mesma saída, temos uma função que só está limitada a isso e uma função que é mais geral, que eu posso modificar e ter outros resultados. E por último, a dica mais importante, que é continuar sempre estudando e praticando programação, que é assim que a gente aprende e desenvolve o nosso conhecimento dentro dessa área. Essa foi nossa última videoaula e obrigado por ter nos acompanhado até agora.